Nesta videoaula, irei trazer aqui um conteúdo muito importantíssimo sobre a ideologia da extrema-direita contra as universidades e contra o conhecimento, onde neste vídeo Ronaldo vai abordar como tema direita contra faculdades, e onde também em seguida irei dar complemento ao conteúdo abordado. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo a seguir. Essa semana, pessoal, eu vi no X um bolsonarista onde ele estava metendo pau na faculdade. Ele falou que se ele chegar um dia ao poder, ele vai cortar verba das faculdades, né, para tentar acabar com um bando de maconheiros marxistas. Inclusive o Bolsonaro fez isso, né? Ele cortou tantas verbas das universidades no Brasil que algumas tinham que dar aulas até com luz de velas, pra vocês terem uma ideia. Eu acho que aconteceu isso na UFRJ, se não me falha a memória. E essa demonização de faculdades, pessoal, ela acontece desde a época do Olavo de Carvalho, tá? O velho louco, que ele vivia metendo pau nas faculdades. Ora, meu, faculdade só tem marxista e comunista, meu. Os professores são doutrinadores marxistas, meu. Vão doutrinar seus filhos. Um velho que só falava palavrão e bobagem, né? Um velho completamente xarope, mas influenciou toda uma geração, né? Pelo menos uma parte de uma geração. E o que acontece, pessoal? Países, eles só se desenvolvem quando você tem tecnologia, conhecimento científico. Nós temos prova disso. A Alemanha, por exemplo, a Alemanha foi detonada na Segunda Guerra por causa do bigodinho, ficou em escombros, né? Berlim foi a cidade mais bombardeada do mundo na época. Diz que os russos jogavam tanta bomba em Berlim que os alemães estavam ficando loucos. Em menos de 20 anos a Alemanha virou a potência da Europa. Por quê? Porque investiu em educação, ciência e tecnologia. Tanto que grandes empresas de tecnologia, maquinários pesados, até farmacêuticas surgiram na Alemanha. Então os alemães entendiam que se você investisse em tecnologia e outras coisas, você pode desenvolver o seu país mais até do que o agro, como o Brasil. Porque o Brasil ainda tem uma cultura muito agrária, né? Enquanto que a Alemanha, não. Outro país que aconteceu parecido foi o Japão. O Japão foi vítima de 2 bombas nucleares, né, durante a Segunda Guerra Mundial, a de Hiroshima e Nagasaki, autorizada pelo Harry Truman, né? E o Japão ficou detonado depois da Segunda Guerra. Em menos de 20 anos o Japão era a maior potência asiática. Por quê? Porque o Japão investia em educação, ciência e tecnologia. Eu vi até uma foto histórica, né, dos escombros, acho que não sei se é Hiroshima ou Nagasaki, mas estavam as crianças com cadeirinhas no meio dos escombros, sem paredes, sem teto, sem nada, e a professora com uma lousa ensinando os alunos. Ou seja, a educação é o pilar que pode ajudar o seu país a se desenvolver. Desenvolver curas para doenças, desenvolver tecnologia. Tecnologia é exportável hoje em dia. Os países que estão no topo da tecnologia são os que mais lucram. E no Brasil, pessoal, a gente nunca teve muitos institutos privados de tecnologia, como nos Estados Unidos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos o cara se forma em química. Ele vai entregar os currículos dele naquelas empresas de química que fazem produtos de beleza, fazem produtos industriais como tintas, que fazem isso, fazem aquilo. Ele vai entregar o currículo e logo ele vai ser chamado por uma dessas empresas. Porque as empresas pegam os melhores cabeças para desenvolver produto. Olha, eu quero uma bolacha sabor sardinha. Beleza, o cara vai fazer a puta química ali para tentar fazer a bolacha ter um sabor artificial de sardinha. Já o Brasil nós não temos isso em abundância, institutos privados. Tem alguns, mas não muito. Então o que nós produzimos de tecnologia aqui no Brasil, pessoal, o pouco que nós produzimos, vem de onde? Vem justamente das universidades que os bolsonaristas tanto demonizam. Por exemplo, essa semana foi curado o 5º paciente, que é um jovem do Espírito Santo, de uma lesão muscular. Ele foi curado por essa substância aqui, ó. Polilaminina, é uma palavra nova, tá? É que tem uma substância chamada laminina, laminina, e aí colocaram o poli, que é uma derivação dessa substância. E ela tem ajudado a recuperar pessoas que são tetraplégicos. Até um caso crônico eles conseguiram recuperar. Porque a pessoa, quando fica tetraplégica, ela perde o movimento, ela tem uma lesão, né? E automaticamente essa lesão interrompe a conexão neural entre o cérebro e essas partes do corpo. Essa substância está conseguindo fazer as pessoas superarem isso. Imagina se aquele ator tivesse vivo, o Christopher Reeve, aquele que fez o Super-Homem no cinema. Ele ia adorar uma substância dessa. Porque a substância volta a reconectar os neurônios e a pessoa consegue movimentar o braço, a mão, ou um pé que já não sentia mais as pernas. Isso é incrível, pessoal. E foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu lembro também que em Minas Gerais, há pouco tempo atrás, algumas estudantes da Universidade de Minas Gerais, Federal, elas criaram uma vacina contra o crack. Contra o crack.
Ou seja, o cara que é viciadão, que não consegue parar o vício, sabe? Rouba as coisas em casa, rouba na rua, vive nas ruas sem tomar banho porque fica com aquele vício maldito, a vacina pode bloquear os neurônios dele, que faz essa conexão da droga com o cérebro, e a pessoa vai perder o vício. Você percebe o quanto isso é incrível? Uma vez na Universidade Federal... Nem falei do Bolsonaro, já está passando sirene. Uma vez na Universidade Federal de Brasília, 2 jovens estudantes de Brasília e uma da Paraíba, elas criaram micro-ondas ao contrário. Onde você coloca, por exemplo, um copo d'água, você aperta um botão, ele em vez de ferver a água, ele congela em instantes. Ah, eu quero água gelada, tantos graus. Pum, aperta lá, passou uns segundinhos, sua água está gelada. Isso é tecnologia, pessoal. E é desenvolvida por quem? Por jovens brasileiros de universidades. Porque eles não têm... Nós não temos tantos institutos privados aqui que possam financiar a pesquisa. Só aí você vê, né, como eles têm complexo de vira-lata, né? Porque o brasileiro é muito inteligente. Imagina se nós tivéssemos grandes empresas, né, indústrias por trás financiando esses jovens. Nós já teríamos descoberto a cura da AIDS, a cura da diabetes e um montão de outras doenças por aí. Porque o brasileiro tem capacidade. Mas não conseguimos. E mesmo assim, esses jovens que conseguiram essas vitórias, esse sucesso, eles têm que chegar em casa depois e falar: porra, mãe, consegui. Conseguimos curar uma pessoa que era um tetraplégico, ele voltou a sentir as pernas. Porra, que legal. Deixa eu ver o que tem aqui no YouTube. Porra, meu, universidade só tem maconheiro ou marxista, meu. É mole ou quer mais? Isso vindo de um Olavo que nunca fez nenhuma faculdade na vida. E esse jovem que eu falei também, bolsonarista também não, parece que é Vitor o nome dele, nunca fez nenhuma faculdade na vida. Mas eles foram condicionados a acreditar que as universidades são cheias de marxistas e comunistas e tudo que tem miniísta para eles, né? Enfim, pessoal, o que acontece é o seguinte: tem muita gente de esquerda nas universidades? Tem. Por quê? Porque essas pessoas estudam. Então é automático, quanto mais você estuda, mais você tende a ser de esquerda. Agora, comunistas não, isso aí já deve ter alguns jovens aí comunistas, mas são muito poucos, mas são jovens que são mais progressistas, mais liberais, né? No sentido de liberais na sociedade. Mas como liberal, para não confundir lá com os liberais, eu vou falar progressistas mesmo. E essa demonização das faculdades é um retrocesso enorme, enorme para o país. Inclusive esse jovem que eu falei parece que ele é ligado ou é militante do MBL, se não me falha a memória, tá? Mas sei que ele é de extrema direita. Então imagina esse pessoal no poder. Eles vão começar a usar esse argumento. Não, porque as universidades só produzem esquerdista, é militância, é marxismo, é comunismo. Nós temos que acabar com isso das universidades. Vamos cortar as verbas, que nem o Bolsonaro fez. Sabe para onde que vai a nossa produção científica e tecnológica? Pum, vai cair para o chão. Porque o pouco que nós conseguimos produzir de avanços, até mundiais, é justamente nas universidades. Porque a universidade geralmente tem um campo de pesquisa. Então você pode ir lá fazer um experimento, pesquisar uma substância, um novo elemento, alguma coisa do tipo. Mas a extrema-direita é contra a universidade, porque eles sabem que se o jovem estudar numa universidade, ele vai adquirir senso crítico. Ele vai ter, sim, maior tendência a ser de esquerda. Então eles vão perder voto. Então essa guerra deles é uma questão política. Vamos demonizar as faculdades, as universidades, para depois, quando a gente chegar ao poder, a gente acaba com as faculdades e universidades, e esse pessoal não vai ficar mais votando na esquerda. Não vai ter mais a militância de esquerda. Essa militância intelectual da esquerda. Esse é o plano deles. Mas isso representa um retrocesso enorme para o país. Um país que, enquanto a Alemanha cresceu, o Japão cresceu, o Brasil não cresceu nada em tecnologia, o Brasil vai ficar pior ainda. Vai ser só um país agrário, né, de commodities a vida inteira. Não que nós não tenhamos outras formas do nosso PIB, tá? Mas estou dizendo no modo geral, né, que os governos, historicamente, né, até o Lula, eles davam mais prioridade ao agro do que ciência, tecnologia ou outros setores que seriam mais úteis para a sociedade. Então, pessoal, é lamentável, sabe, a gente ver tantos avanços que enche a gente de orgulho. Eu fiquei orgulhoso desse jovem aqui do Espírito Santo, ser o 5º paciente a ser tratado com essa substância, polilaminina, é conseguir falar. Enquanto isso, a gente abre a internet e vê um bando de gente aí de direita, extrema direita, demonizando faculdades, gente que nunca pisou numa faculdade. Mas o plano deles é esse, é demonizar, porque eles sabem que ali são antros de esquerda, que as pessoas acabam tendendo mais à esquerda mesmo, então eles têm que demonizar para acabar com essa militância política. Enfim, pessoal, pensem nisso nas próximas eleições, tá? Porque votar num candidato que nem um Bolsonaro, que praticamente quebrou as universidades, a gente vai entrar num retrocesso de novo, sendo que agora nós estamos tendo grandes avanços com o governo Lula, tá? Avanços que pode até fazer o Brasil ganhar um prêmio, né, um prêmio científico, pelo avanço tecnológico, de repente um Nobel da ciência, né? Porque, porra, vacina contra crack e uma substância que ajuda a recuperar tetraplégicos, nós merecemos 2 prêmios, na verdade. Enquanto que o outro lado, o plano deles é acabar com faculdade sob a desculpa de que só tem marxista e comunista.
Se tiver só marxista e comunista, aí eu apoio sim os marxistas e comunistas, porque olha os avanços que eles estão fazendo. Mas pensem nisso, pessoal, esse ano que é eleitoral, tá? Não votem em políticos, deputados e candidatos da extrema-direita. Porque enquanto outros países do mundo cresceram desenvolvendo tecnologia, eles não querem que o Brasil se desenvolva. Querem sempre que o Brasil tenha aquela mente elitista da época do Brasil colônia. Eternamente um país agrícola e sem tecnologia nenhuma. Pensem nisso nas próximas eleições, tá bom? Quem gostou do vídeo já sabe, né? Dá um like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Considerem estar na lista de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram. Tem um grupo também, tá aqui o link na descrição de qualquer vídeo. Colabora com o canal também, agora tem um QR Code, tá? Dá uma ipada aí no vídeo, tá? A ipada pode ser paga ou gratuita, tá? Tem opção grátis também. Aproveita também e deixa um comentário que isso ajuda bastante, tá? Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Até a próxima. Tudo que Ronaldo abordou aqui neste vídeo é pura realidade. A gente sabe que a extrema-direita ou direita sempre trouxe caos e retrocesso para o Brasil. Isso começando lá de Deodoro da Fonseca ao bolsonarismo. Exemplo, a chamada República da Espada, que foi o período ditatorial dos governos militares por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foi um período da República Brasileira de retrocesso total. Devido à instabilidade, autoritarismo militar, crises econômicas, como por exemplo o encilhamento e repressão, deixando o Brasil em um período de transição conturbado e com dilemas institucionais como a forte centralização do poder e conflitos como a revolta da Armada e a Revolução Federalista, onde também a República da Espada foi um período de muita tensão e manipulação de informações, onde a propaganda de mentiras ou, no mínimo, de narrativas enviesadas era uma ferramenta política para combater a oposição e justificar o poder do militarismo. Ou seja, como sempre, a extrema-direita ou direita fazem espalhar mentiras sobre a oposição para poder ganhar apoio da população e continuarem no poder. A mesma coisa aconteceu com o governo de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, que foi o período chamado República da Espada, onde espalharam boatos, fake news, de que o imperador não estava apto a governar ou que indicaria figuras impopulares, como relatado pelo Major Solon Ribeiro, para justificar a derrubada da monarquia. Cartas forjadas atribuídas a Dom Pedro II foram usadas para criar um clima de descontentamento, sugerindo que ele apoiaria uma revolta militar, o que foi crucial para a proclamação da República, segundo o site Aventuras na História. Criavam-se narrativas de perigos iminentes, como o comunismo ou instabilidade, para justificar o governo provisório militar e medidas autoritárias, como a perseguição a opositores. A imprensa republicana divulgava versões falsas dos eventos para moldar a opinião pública, como a ideia de que a República já era uma vontade popular, quando um plebiscito só ocorreria anos depois. Manipulação de atas eleitorais e pressão sobre eleitores pobres para votar nos candidatos dos grandes fazendeiros, coronéis. Essas mentiras não eram apenas boatos, mas estrategicamente políticas, bem organizadas e orquestradas, usando os jornais e a propaganda para construir uma nova nação e legitimar o poder militar, mesmo que isso implicasse em criar realidades falsas. A mesma coisa aconteceu com a ditadura militar de 1964 a 1985,
Lembrando que o período da República da Espada foi de 1889 a 1894. Enfim, também a ditadura militar foi um período governado por militares, assim como a República da Espada foi, onde também houve vários retrocessos, principalmente na educação, onde também o período da ditadura militar foi um período fortíssimo de muitas fake news, com produção de criação de notícias falsas sobre os opositores que o governo militar dizia contra a oposição. Notícias falsas como fake news e desinformação foram amplamente criadas e disseminadas pelo próprio regime militar para manipular a opinião pública, justificar a repressão, silenciar a oposição e construir uma narrativa favorável, utilizando a censura e controle dos meios de comunicação para espalhar mentiras sobre adversários políticos e distorcer a realidade. A principal narrativa era de que o país estava à beira do comunismo, justificando o golpe de 1964 e a repressão, como o caso do inexistente Plano Cohen. Para Getúlio Vargas, que nunca se concretizou, mas serviu para justificar a ditadura do golpe do Estado Novo. Esse Plano Cohen, por Getúlio Vargas, foi um plano forjado onde Getúlio Vargas utilizou um documento forjado, conhecido como Plano Cohen, que supostamente detalhava um plano comunista para tomar o poder. Esse documento falso, chamado de Plano Cohen, serviu de pretexto para o golpe que instituiu o Estado Novo, de 1937 a 1945, um regime ditatorial, lembrando que Getúlio Vargas também era militar, ou seja, todos os governos militares no Brasil só subiu através do poder do golpe. E também de fake news. Só corrigindo, só teve um presidente militar que subiu ao poder sem ser através do golpe, foi Eurico Gaspar Dutra. Então, os militares da ditadura militar usou também essa tática de fake news de que o comunismo ia invadir o Brasil. Também foi divulgado na ditadura militar fake news, como, por exemplo, o crescimento do PIB, mas ignorava-se que o fosso entre ricos e pobres aumentou drasticamente e o poder de compra do salário mínimo caiu absurdamente. Ou seja, houve uma maquiagem, uma farsa nessa melhoria da desigualdade social. Jornais da época notificaram que o deputado foi sequestrado por terroristas, quando, na verdade, foi vítima do próprio Estado brasileiro. Uma mentira que levou anos para ser desmistificada, ou melhor ainda, para ser desmentida. Foi o caso de Rubens Paiva. A ditadura militar usava a narrativa de que a radicalização da luta armada era a causa e não a consequência da repressão, com o AI-5 sendo justificado como uma resposta à força dos comunistas, algo que o Estadão aponta como uma inversão da realidade. Também a ditadura militar foi violentamente, terrivelmente contra as universidades, professores e estudantes. Durante a ditadura, dentro de universidades, foram instalados sistemas de vigilância e espionagem contra docentes, estudantes e técnicos administrativos. Essa vigilância resultou em prisões, mortes, desaparecimentos, privação de trabalho, proibição de matrículas e interrupção de pesquisas acadêmicas.
onde a educação regrediu e foi precarizada durante a ditadura militar, sofrendo com censura, perseguição e educadores, e uma reforma que priorizou a formação tecnicista de mão de obra barata, limitando o pensamento crítico e a qualidade do ensino público. Um legado que ainda afeta o Brasil, com heranças como o ensino dual, público-privado, e baixos investimentos em formação de docente, apesar de alguma expansão quantitativa. Também tivemos no nosso contexto político brasileiro, pela extrema-direita ou direita, a doutrina do integralismo, que foi uma doutrina de extrema-direita por Plínio Salgado, onde também espalhavam notícias falsas, como usou e usa táticas de desinformação, as chamadas fake news, para manipular a opinião pública, atacar opositores como comunistas, por exemplo, e promover sua agenda, por exemplo, históricos de uso de calúnias e difamação, e paralelos com a disseminação de notícias falsas pela extrema-direita atual. Também o integralismo queria implantar dentro das escolas sua doutrina, como, por exemplo, o conservadorismo e a moral, Deus, pátria, família e liberdade. Dessa forma, atacando as escolas no suposto combate ao comunismo para poder implantar sua doutrina. Algo que Hitler fazia a mesma coisa na Alemanha, espalhar fake news e atacar as escolas contra o comunismo para implantar a sua ideologia ou doutrina nazista. Então, gente, quando nós analisamos e estudamos o cenário político brasileiro, a gente vê que o maior atraso do Brasil foi, de fato, a direita ou extrema-direita. Isso não é o que estou afirmando, é a própria história que nos apresenta. Porque nosso país ainda, infelizmente, vive na chamada República das Bananas. Porque a própria política brasileira de extrema-direita, junto com o fundamentalismo religioso cristão, lutam contra o seu desenvolvimento brasileiro. Porque uma sociedade intelectual e estudada jamais será manipulada por líderes religiosos e nem por líderes políticos. Todos os países ateus hoje em dia são países industrializados, tecnológicos, de educação de qualidade, de um dos melhores PIBs do mundo. Exemplo, a China não era nada, só era apenas uma massa de manobra. Hoje em dia domina todos os cenários na área tecnológica e também industrial. E é um país de um estado ateísta, ou seja, ateu. É aquela coisa, quanto mais uma sociedade é atrasada, retrógrada, e sem conhecimento e sem senso crítico, melhor será para servir de massa de manobra e servir de escada para levá-los ao sucesso. Ou seja, levar ao sucesso os líderes políticos e os líderes religiosos. O bolsonarismo, junto com o fundamentalismo religioso cristão, quer uma sociedade brasileira assim como a de uma senhora bolsonarista fundamentalista cristã, que vou mostrar no vídeo a seguir. Uma sociedade analfabeta, sem senso crítico e retardada. Eita, meu povo! Alguém pode traduzir esses comentários aí? É Dona Marlene, ela é minha seguidora. Aliás, eu acho que é minha fã número 1, porque todo vídeo ela tá aqui. Ou ela é minha fã número 1, ou ela tem muito tempo, né? Deve ser já aposentada, mas disse que ela não gosta que chame ela de senhora Marlene, não. Tem que chamar Marlene só. Não pode chamar ela de titia nem de senhora. Aí ela escreve aqui, Marlene: quem te há que está preco é o Lula. Aí eu não sei o que é que ela quer dizer. Aí um outro comentário que ela fez: está passando fome e do centro pelo ladrão vai rindo, porque é o último ano de vocês. Aí eu não tô conseguindo associar as coisas, entendeu? Eu não sei se ela é brasileira,
se ela é de outro país, se ela é de outro planeta. Tô conseguindo não traduzir. Nem o Google Tradutor deu jeito nisso aqui. Todo vídeo ela tá aqui. Eu não sei se é porque ela quer aparecer ou porque tem tempo demais, né? Faz não sei quantos comentários. É porque nem todo comentário dela aparece aí pra vocês. Fica lá nos outros privados, né? É complicado. Mas obrigado, dona Marlene. Beijinho no chifre.